Olá, senhoras e senhores. Esta é a primeira edição de A Voz do Fernando. Hoje é dia 28 de maio de 2017 e agora em Curitiba são 6 horas e 52 minutos. Recentemente eu fiz duas gravações, no dia 13 de maio de 2017 e fiz uma outra gravação ontem, dia 27. Agora eu vou mostrar essas três gravações na sequência. Eu fico às vezes pensando sobre o Bitcoin, pensando que eu me arrependo de não ter comprado, só que ao mesmo tempo eu fico pensando que se eu tivesse comprado lá no passado, eu não iria segurar ele até hoje. Eu ia acabar tendo gastado tudo e, enfim, hoje eu não teria nada, porque eu ia ter acabar gastando tudo e gastando em besteira também. Então eu acho que, apesar de tudo, eu acho que agora é o momento que eu tô mais maduro, que eu tô mais esclarecido e que eu acho que agora é o momento em que eu posso investir nisso. É o momento em que eu tenho a vantagem de ser solteiro e de não ter filhos, e isso faz com que eu possa investir, com que eu possa usar o meu dinheiro da forma que eu quiser. Porque eu não tenho mulher e filhos para ficar que possam me causar imprevistos e que possam me fazer gastar o dinheiro que eu estou guardando. Então eu posso poupar esse dinheiro e posso investir ele comprando Bitcoin, enfim. Eu acredito que o Bitcoin vai se valorizar cada vez mais, ao contrário do real. O real está cada vez mais se desvalorizando. O real ele não compensa guardar porque ele vai perdendo valor. Porque no meu primeiro emprego eu ganhava de salário líquido por mês cerca de R$ 400. E na época R$ 400 era um dinheiro que era para um mês, ele dava para um mês. As coisas eram mais baratas. Aí aos poucos o dinheiro, o real foi se desvalorizando e os salários foram tendo reajustes. Tanto que o salário mínimo ele foi subindo. Ele subiu para 600, depois para 800 e daqui a pouco já vai estar em 1000 e pouco. De qualquer maneira, não vale a pena investir em real. Eu estou estudando mais sobre o Bitcoin, eu estou pesquisando mais sobre o Bitcoin e conforme for eu vou escrevendo no meu blog e vou postando lá sobre isso. É muito difícil trabalhar sabendo que o seu dinheiro, por mais que você trabalhe, o seu dinheiro ele mal dá para você se manter durante um mês e nunca sobra dinheiro para poupar, para guardar, para investir, para comprar aquilo que a gente sonha. E as pessoas que têm mais dinheiro, elas acabam pagando mais barato do que as que não têm, porque o rico, a pessoa que ganha bem, ela compra à vista e assim ela paga mais barato. Já o pobre, ele compra a prazo, ele acaba pagando mais caro e ainda tem a questão dos juros, que quando você compra a prazo, se você não der conta de pagar, o rico ele acaba, a pessoa que tem dinheiro, ela acaba pagando mais barato e a pessoa que é mais pobre acaba pagando mais caro, porque ela compra a prazo e ela fica endividada. Mas de qualquer forma, eu acho que com Bitcoin eu vou ter a chance de poupar. Dizem que o Bitcoin vai ser a moeda do futuro, o dinheiro do futuro. Eu não sei, se eu estiver vivo daqui a 10 anos, eu vou fazer 27 agora em julho. Então, se daqui a 10 anos, em 2027, eu estiver vivo e eu vou escutar essa gravação, aí eu vou saber realmente se o Bitcoin se tornou a moeda do futuro ou não. Mas tudo indica que sim. Claro que os bancos, o governo, eles estão com medo disso porque se as pessoas começarem a usar Bitcoin, elas vão poder fazer transações entre elas sem intermediário. E aí a figura do banco, a própria figura do Estado vai começar aos poucos a ser desnecessária para as pessoas.
Isso junto com o Bitcoin existe uma questão ideológica também, que se chama anarcocapitalismo. O Bitcoin se valorizou tanto nos últimos anos que teve gente que ficou rica da noite para o dia, teve gente que investiu pouco dinheiro lá no começo e que depois de alguns meses, de alguns anos, se tornou milionária. Um estudo que mostrou lá que se há 7 anos atrás, em 2010, uma pessoa tivesse investido R$ 100 em Bitcoin, ela estaria hoje com 283 milhões de reais. É mais ou menos como ganhar duas vezes na Mega da Virada. Aliás, é maior do que a Mega da Virada, porque geralmente os prêmios dela são de 200 milhões. Geralmente tem umas quatro pessoas que ganham, então cada uma fica com 50 milhões. Então, 283 milhões é mais do que a maior loteria do Brasil. Isso gastando apenas R$ 100, porque tem pessoas que quando vão apostar nessa loteria gastam muito mais. Tem gente que gasta R$ 1.000, gasta R$ 10.000 apostando na Mega da Virada. Então, será que daqui a 10 anos o Bitcoin vai se valorizar tanto para chegar a esse ponto de quem tiver dinheiro guardado, quem tiver Bitcoin guardado vai poder ficar milionário? Eu não sei se daqui a 7 anos o Bitcoin vai chegar a se valorizar tanto. Existem outras moedas que são inspiradas no Bitcoin, podem acabar se valorizando tanto quanto o Bitcoin. Alguns dizem que elas vão substituir o Bitcoin por serem mais seguras, por serem mais práticas, mas eu particularmente ainda sou novato nisso. Faz pouco tempo que eu comecei a estudar sobre isso e comprei meus primeiros Bitcoins faz pouco tempo. Não sei se eu vou conseguir ficar rico com o Bitcoin. Eu já poderia estar rico se eu tivesse comprado Bitcoin alguns anos atrás. Aliás, a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso foi em 2014, através de um canal no YouTube do Daniel Fraga. E naquela época eu fiquei com medo de investir, mas também porque naquela época eu estava desempregado, então eu nem tinha mesmo condições de investir. Só que eu tenho a certeza que se eu tivesse investido naquela época, provavelmente hoje eu estaria sem nada, porque eu ia acabar gastando esse dinheiro. Com a mentalidade que eu tinha na época, também a minha família passou por alguns apertos. Teve momentos em que a gente não tinha muita coisa em casa, na geladeira, então certamente eu tenho certeza que eu acabaria gastando todo o dinheiro antes dele se valorizar. Eu vivia sonhando em ganhar na Mega da Virada, mas ganhar na loteria é uma questão de sorte, e sorte é algo que definitivamente eu não tenho na minha vida. Eu não tenho sorte, não adianta. Sorte é uma coisa para quem tem mesmo, e eu não tenho. Então, já que eu não tenho sorte, eu tenho que usar estratégia. Às vezes eu fico pensando nas coisas que deram errado na minha vida, em todas as coisas que eu fiz errado, as mulheres que eu conheci e que eu poderia ter tentado alguma coisa, mas não tentei, talvez por causa da minha baixa autoestima, talvez por causa que eu sempre me achei muito feio, e talvez porque o momento era inoportuno e eu, de alguma forma, é tudo uma questão de momento, né? Infelizmente às vezes a nossa vida nos dá oportunidades em momentos onde nós não estamos preparados. É basicamente isso, é a mesma coisa que você ganhar um carro e não poder dirigir ele. Ou seja, as oportunidades que eu tive na minha vida foram assim. Eu percebi o seguinte, que os pequenos gastos somados fazem muita diferença no orçamento. Às vezes a gente acaba gastando R$ 5 com alguma besteira. E a gente pensa na hora, são só R$ 5, não vai fazer falta, não vai fazer diferença. Mas se eu somar todas as vezes que eu gastei R$ 5 com alguma besteira, deve dar uma boa grana. Eu percebi que vale a pena economizar cada centavo e vale a pena pesquisar os preços das coisas que a gente quer comprar. E eu tô aprendendo a fazer isso. Eu tô aprendendo a controlar esse orçamento, aprendendo a negociar, aprendendo a comprar, né?
Porque dinheiro é uma coisa que não dá em árvore, quer dizer, dinheiro é feito de papel, então tecnicamente ele dá em árvore. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem que valorizar cada centavo, cada moeda, porque às vezes o nosso é aquele velho ditado que diz que de grão em grão a galinha enche o papo. Então às vezes a gente economiza pouco, nem que seja, por exemplo, R$ 10. E a gente pensa, pô, mas é só R$ 10, o que que eu vou fazer com só R$ 10? Mas se aí no outro dia você economiza 10 e mais 10 e mais 10, você vai ter economizado R$ 100. E aí nisso você pode acabar, assim, quem sabe até economizando dinheiro suficiente para você fazer algo que você quer muito. Eu tenho vontade de passear de helicóptero. E essas coisas não são tão caras. E por isso que gastar dinheiro com besteira pode atrapalhar. Há muito tempo eu venho estudando uma forma de tentar controlar meus gastos. E existem aplicativos que ajudam nisso. Eu fico pensando às vezes que hoje eu poderia estar com uma vida bem melhor se eu não tivesse cometido tantos erros na minha vida. E aí às vezes eu penso também que eu poderia estar pior também se eu tivesse errado mais. Quem sabe até eu poderia ter morrido. O arrependimento é uma coisa importante na nossa vida, porque se a gente não se arrependesse de nada, a gente ia errar, continuar errando e nunca na vida a gente ia parar para pensar e começar a mudar.